que nessa noite nosso coração ele possa estar realmente aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para cada um de nós. Irmãos, o título da mensagem dessa noite é: qual a importância do perdão? Qual a importância do perdão, irmãos? E qual é o sentido do perdão? Vocês sabem qual é o sentido do perdão, irmãos? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, irmão, nós fazemos de tudo para não desagradar ao Senhor. Fazemos muitas coisas para não desagradar ao Senhor e esquecemos do principal, irmãos, que é o perdão. E eu hoje quero compartilhar com os irmãos quanto a importância do perdão. O que é o perdão? O perdão é a ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa. E o perdão, irmão, é um processo mental que ele visa eliminar qualquer ressentimento, culpa, rancor dos nossos corações. Talvez você possa falar assim: Carlos, você fala isso porque não foi você que foi ofendido, não foi você que foi magoado. Você fala isso, você não sabe o quanto é difícil perdoar essa pessoa. E agora eu quero perguntar para você: você já perguntou para Jesus se foi fácil ele perdoar os seus pecados? Você já perguntou para Jesus se foi fácil ele tomar 39 chicotadas? Se foi fácil ele carregar aquela cruz? Você já perguntou isso? Então que fique essa reflexão para nós nessa noite. Dito isso, irmão, peço que os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 18. Vamos ler do versículo 21 até o 34. Até o 34. Só que primeiro, irmãos, eu dividi em tópicos. Nós vamos ler primeiro do 21 até o 27. E quando nós terminarmos de ler, irmão, eu peço por gentileza que vocês mantenham a Bíblia de vocês aberta para nós fazermos uma exposição do texto. Amém? O versículo 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhes perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. Aí Jesus aqui começa a contar uma parábola, irmãos. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos talentos, irmãos? 10.000. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Os irmãos podem sentar. Aqui nós vamos trabalhar nesse primeiro tópico, irmãos. Primeiro, eu quero começar, irmãos. Pedro, nós sabemos que Pedro era um homem, ele era muito afoito, né? Nós sabemos que Pedro era muito explosão. Se nós formos lá para o Getsemane, nós vamos ver Pedro arrancando a sua espada e cortando a orelha de Malco, né? Nós vamos ver que quando os discípulos estavam no barco, Jesus foi encontrar com os discípulos à noite, andando sobre a água, as águas, e Pedro perguntou se era o Senhor, e o Senhor disse que era. E Pedro, então, deixa eu ir até o Senhor. E Pedro, no impulso, ele desceu do barco e foi andar à noite sobre as águas. Então Pedro era muito impulsivo. E que agora Pedro ele tem uma dúvida, e ele pergunta ao Senhor: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7? E o Senhor responde que não, né? Não digo até 7, mas 70 vezes 7. Aí o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, irmão, para contextualizar a questão do perdão. E aqui eu quero ler para os irmãos aqui, onde ele diz assim, ele começa a parábola dizendo assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante. Aí eu queria trocar com os irmãos essa palavra rei por Deus. O reino dos céus então é semelhante a Deus, né? Que um dia ele foi prestar conta com os seus servos. Deus foi prestar conta conosco. Irmãos, sabia qual é o tamanho da nossa dívida com o Senhor? É claro que eu quero que os irmãos entendam que a nossa dívida não é pagável em dinheiro, irmãos.
Jesus conta essa parábola só para a gente ter uma noção do que é o perdão. Então, esse rei, que é Deus, ele chamou seu servo, e esse servo divide 10.000 talentos. Talentos nós sabemos que era o dinheiro daquela época. Então, irmãos, eu vou transferir, eu vou trazer esse valor em dinheiro para os nossos dias atuais, só para a gente ter uma noção do tamanho da dívida desse homem. Então, a dívida desse homem era 10.000 talentos. Irmãos, se nós fôssemos transformar esses 10.000 talentos em reais, seria uma dívida de 120 bilhões, não é milhões, é bilhões de reais, ou 700 quilos de ouro. Para os irmãos terem uma noção, um talento era 16 anos de trabalho. Um talento, só que esse homem devia quanto? 10.000 talentos. 10.000 talentos, irmãos, esse homem teria que trabalhar 164 mil anos. 164 mil anos para poder pagar essa dívida. Então, era uma dívida pagável, irmãos? Não era uma dívida pagável. Porque se esse homem fosse trabalhar para pagar essa dívida, não teria tempo. Porque a média de vida do ser humano hoje é de 70 a 80 reais, ou 70 a 80 anos. Então, esse homem teria que trabalhar 164 mil anos. Então, é uma dívida impagável. Dito isso, irmãos, eu quero que vocês entendam que esse era o valor da nossa dívida com o Senhor. Esse era o valor do perdão que nós tínhamos com o Senhor. Nós daríamos conta de pagar? Não daríamos conta de pagar, irmãos. É por isso que nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 16, que essa dívida foi paga por Jesus, quando Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para pagar essa dívida por mim e por você, para pagar essa dívida no nosso lugar, porque era uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. No capítulo 23 de Lucas, nós vamos ver Jesus na cruz do Calvário. E a última palavra do Senhor Jesus foi, antes de ele entregar o Espírito ao Pai, ele disse: Pai, está consumado. O que significa isso, está consumado, irmãos? Está consumado, Jesus está falando: Pai, aquilo que o Senhor encarregou de eu fazer, de eu pagar, já está pago. Já paguei a dívida. Agora o Tiago está livre do seu pecado. O Juan está livre do seu pecado. A irmã Dinalva está livre do seu pecado. Porque eles são bons? Não. Porque eu amei eles. Eu amei e meu amor foi capaz de suportar essa dívida. Então o Senhor, irmãos, me trouxe aqui nessa noite para falar a respeito do perdão. Eu vou ser gentil, mas eu sou como obediente ao Senhor. Aqui estou para pagar essa mensagem do Senhor. Eu queria falar para os irmãos, é que não importa, irmão, o tamanho da dívida, não importa o quanto você foi machucado, não importa o quanto você foi ofendido, porque a dívida, irmãos, a dívida já foi paga. Nós hoje, irmão, nós temos que ter o coração aberto, temos que ter o coração em paz, para que nós venhamos a conseguir perdoar nossos irmãos, para que nós venhamos também liberar perdão. Então eu quero falar para os irmãos que a dívida desse homem era impagável, mas Jesus pagou por nós. E o interessante, irmãos, nesse texto, que Jesus perdoou aquele homem uma dívida de 120 bilhões de reais, uma dívida que custaria a ele 164 mil anos de trabalho. Deus perdoou esse homem, ou seja, Deus perdoou os seus servos, que somos nós. Só que aí, irmãos, agora nós vamos para o segundo tópico. Eu queria que vocês lessem comigo, a partir do versículo 26. Nós vamos ler até o 34. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que ele devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu servo caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado,
Eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você, eu tive compaixão de você, indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Somente até aqui, irmãos. Irmãos, agora eu quero trazer para os dias de hoje qual era o valor da dívida desse conservo. Porém, o Senhor havia perdoado uma dívida de 10 mil talentos. Então aquele servo, ele saiu dali com a dívida perdoada. Só que na que ele saiu, ele encontrou um conservo, uma pessoa que deveria também para ele, devia para ele. E sabe qual é o valor da dívida desse conservo? Esse homem então devia 100 denários. E trazendo 100 denários para os nossos dias de hoje, irmãos, são equivalentes a 3 meses, 100 dias de trabalho. São 100 dias de trabalho. Essa era a dívida daquele homem com o seu conservo. Eu quero falar para os irmãos que essa era a dívida nossa com os nossos irmãos. É uma dívida pagável, irmãos? Sim, é uma dívida pagável. Porque se você for pagar em trabalho, daria 100 dias de trabalho. Se você fosse pagar em dinheiro, irmãos, mas era uma dívida que era pagável, irmãos. 3 meses de trabalho. Essas são a nossa dívida que nós temos um com o outro. Se tratando de perdão, para vocês verem a mensurar o tamanho do perdão que nós temos com o irmão, um com o outro. Só que às vezes, irmãos, nós, pelo nosso egoísmo, pelo nosso rancor nos nossos corações, pela mágoa que nós carregamos nos nossos corações, muitas vezes nós não temos coragem de chegar no irmão e pedir perdão. E muitas vezes, quando alguém chega em você e pede perdão, você não tem coragem de liberar o perdão. E essa dívida é tão barata, irmãos. Se nós formos colocar no contexto de Jesus, Ele está falando para mim e para você, irmãos, que Ele perdoou uma dívida muito grande de nós. Aleluia. E às vezes nós estamos do lado da pessoa que nós temos alguma intriga com ela, alguma mágoa, e nós estamos do lado, sentados do lado. E nós não temos coragem, irmãos, de pedir perdão. Nós não temos coragem de liberar o perdão. O perdão ele é muito, muito sério, irmãos. Portanto, o perdão ele é muito sério. Às vezes, igual eu falei no início, nós fazemos de tudo para não desagradar ao Senhor. Esquecemos do perdão. Eu quero falar para os irmãos que o Senhor, Ele nos quer por inteiro, irmãos, por inteiro. Não adianta nós agradar o Senhor em 99% e deixar o perdão de fora. O Senhor te quer por inteiro, irmãos. Às vezes nós não perdoamos, achando, não vou perdoar não. Irmãos, isso é muito sério. Sabe o que isso é sério, irmãos? Olha no versículo 35. Versículo 35. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com você, se do íntimo não perdoarem cada um do seu irmão. Por que eu digo isso, irmãos? Porque quando o servo, o rei mandou chamar aquele servo, que ele não perdoou o outro, o que o servo fez? Chamou ele de malvado e lançou ele na prisão até que ele conseguisse pagar a dívida. Ele iria pagar a dívida, irmãos? Não, ele não ia conseguir pagar a dívida. Se tratando aqui de uma parábola de Jesus, irmãos, eu quero falar para você que essa prisão que esse homem foi jogado não é o reino dos céus, irmãos. Uma coisa que eu tenho certeza. Essa dívida, esse homem foi lançado numa prisão perpétua. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é essa prisão perpétua. Justamente porque aquele homem não conseguiu perdoar aquele outro. Por isso eu quero falar para vocês, irmãos, que o perdão ele é tão sério, que ele pode fazer nós perdermos a nossa salvação. Irmãos, não basta nós estarmos na igreja, não basta nós irmos aqui quarta, domingo, quinta, não basta estarmos na igreja, nós temos que ser a igreja. Não basta vir para a igreja com o coração ressentido, com o coração magoado. Procure se consertar, irmãos. Procure se consertar, porque isso é muito sério. A palavra de Deus fala que quando nós somos ofertarmos, e se nós lembrarmos que nós temos no coração uma mágoa com alguém,
Ele fala para nós deixar nossa oferta ali e ir lá primeiro consertar. Então, irmãos, conserta diante do Senhor. Não queira achar que, não perdoa, não vou pensar se perdoa. Às vezes, irmão, nós falamos assim, eu perdoo, mas eu quero aquela pessoa longe de mim. Eu perdoo, mas eu não quero mais conversa com aquela pessoa. Irmãos, isso é perdoar? Isso é perdoar? Não, irmãos, isso não é perdoar. Perdoar, irmãos, é você esquecer aquilo, é você colocar uma pedra em cima daquilo. Perdoar é você trazer aquela pessoa perto de você, conviver. Se ficou algum resquício no passado de intriga, coloca a pedra em cima. Vamos começar dali para frente, irmãos. Vamos ser realmente uma nova criatura. Porque a palavra de Deus diz que quando estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. Se você não consegue perdoar, se você não consegue deixar essa mágoa no passado, então, irmão, infelizmente eu tenho que te falar que você não é uma nova criatura. Você pode ser tudo, menos uma nova criatura. E essa noite, irmãos, é uma noite de nós consertarmos diante do Senhor, porque nós não sabemos quando o Senhor virá. Eu não sei, você não sabe, amanhã, mês que vem. E como está a sua vida espiritual diante do Senhor? Como que está o seu coração diante dos seus irmãos? A palavra de Deus diz lá no Salmo 133, irmãos, que quão bom e quão agradável, quão suave é que os irmãos, que nós vivemos em comunhão. Por quê, irmãos? Porque isso alegra o coração de Deus. Deus não quer que nós vivemos uma vida com intriga um com o outro, porque diante do Senhor nós somos irmãos. Nós somos irmãos, e nós temos um Pai que Ele educa, que Ele ensina, que Ele corrige. Só que infelizmente, irmão, nem todos estão aceitando quando Deus corrige. Nem todos aceitam que Deus corrige. Então isso, irmãos, o perdão, ele é muito sério e muito importante. Sabe por quê, irmãos? Eu quero falar para os irmãos que o perdão ele pode fazer com que nós perdemos a nossa salvação. Olha só, lá em Mateus capítulo 7, no versículo 21, vai chegar umas pessoas diante do Senhor Jesus e vai falar para Jesus. Aqui o texto diz que muitos lhe dirão naquele dia, muitos, irmãos, não são poucos: Senhor, Senhor, no seu nome nós não profetizamos, no seu nome nós não expulsamos demônio, no seu nome nós não fizemos maravilhas, sinais, prodígios, nós usamos o seu nome, Senhor. Irmãos, eu quero perguntar para vocês: quem expulsa o demônio? Quem faz proeza em nome de Jesus? A igreja, irmãos. Essa palavra aqui, irmãos, Jesus está falando não é para qualquer pessoa. Jesus está falando para a igreja. É para nós, é para mim, é para você, é para você. Muitos irão dizer naquele dia: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei. Quem profetiza é a igreja, irmãos, somos nós. Nós profetizamos e Jesus vai virar. Deus nos perdoe, irmãos. Eu espero que nós não estejamos desses muitos que vão chegar diante do Senhor. Porque eu tenho certeza, irmãos, que essa igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja onde ninguém tem mágoa com o outro, é uma igreja onde nós realmente adoramos o Senhor por aquilo que Ele é. O Senhor vai dizer, irmãos: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, Jesus, Ele dá essa palavra dura. É para mim, é para você. Essa palavra são para nós, para a igreja. Irmão, diante de tudo isso, eu quero perguntar para você: como que está o seu coração, irmãos? Você está apto a perdoar? Você está apto a liberar o perdão? Como que está o seu coração diante do Senhor e diante da igreja? Dito isso, irmãos, eu quero pedir para os irmãos se colocarem de pé. E nós vamos fazer uma oração, irmãos. Eu vou fazer uma oração, irmãos. Eu quero pedir para os irmãos. Vamos fazer uma oração de perdão. Eu quero pedir para os irmãos, quando nós estivermos orando, irmãos, se você lembrar no seu coração
que você tem algum ressentimento com alguém, que essa pessoa esteja aqui, procure, irmãos, dá um abraço, pede perdão, libera perdão. Porque nós sabemos, irmão, que aquela pessoa que não consegue liberar perdão, nós sabemos o resultado. Uma prisão perpétua. Eu não preciso falar onde que é essa prisão perpétua. Quando nós estivermos orando, irmãos, se você lembrar de alguma pessoa que esteja assim, traga na sua memória, peça perdão, libere perdão no seu coração, irmãos. Amém?